Bom dia, pessoal. Quem ainda não tive o prazer de conhecer, meu nome é Romulo Bertuzzi, sou professor do Departamento de Esporte. E hoje estou aqui na comissão de pesquisa apresentar para vocês as professoras palestrantes de hoje, tá bom? Mas antes de apresentá-las, eu tenho alguns recadinhos. O primeiro deles são as listas. Tem uma lista de presença, que é essa que está com a prancheta, que é para quem não está regularmente matriculado no ciclo de seminários como disciplina de pós-graduação, tá ok? É importante preencher corretamente essa planilha para que depois você receba o certificado online da participação da palestra. Este outro que está com a pasta amarela, esse sim é de quem está regularmente matriculado como aluno da pós, tá bom? Você já deve estar acostumado a preencher esses dados aqui, tá ok? Vou passar para vocês e ao final alguém me traz aqui à frente ou eu vou buscar, tá bom? Bom, pessoal, então, dando continuidade ao tema central do ciclo de conferências desse semestre, que envolve aspectos éticos e de boas condutas em pesquisa científica, hoje nós contamos com a presença das professoras Edilamar Menezes de Oliveira, que é a professora do Departamento de Biodinâmica, e a professora Camila Doriane Pazin, que é do Departamento de Pedagogia, ok? O ponto central da palestra de hoje é falar sobre aspectos práticos mesmo que envolvem a avaliação do Comitê de Ética de Pesquisas, tá bom? Acho que isso é muito importante, especialmente para os alunos de pós-graduação, que em algum momento vão se deparar com preenchimento de formulários, com respostas aos pareceristas. Então, penso eu que esse seja um bom momento para tirar essas dúvidas que envolvem todo esse processo de avaliação, ok? Então, eu gostaria primeiramente de chamar a professora Edila, quem fala primeiro isso. Uma salva de palmas, professora Edila Massa, por favor. Ela exigiu que eu apresentasse corretamente e solicitasse aplausos. Ela que pediu. Obrigado, Edila. Nossa, a aplauso foi por conta do povo. Por conta do povo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. O CEP vem, ao longo desses anos, sempre tendo muito retorno dos projetos, e nós resolvemos agora começar a divulgar mais para vocês o que nós devemos fazer, como nós temos que preencher o cadastro lá do CEP, na plataforma Brasil, o que tem de erros que são os mais comuns e que voltam, né? Por que voltam os projetos de vocês. Então, para que vocês tenham uma ideia melhor de como funciona o CEP, né? Quem são as pessoas, como funciona, qual é que é a norma, o que o CEP analisa, tá? Para que vocês, a hora de submeterem um projeto para o CEP, vocês tenham já tudo muito organizado, né? Para colocar os projetos de vocês lá na plataforma Brasil. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de como foi organizado o nosso CEP aqui, né? E qual que é a organização do CEP. O Comitê de Ética em Pesquisa, o nosso e todos os outros do país, eles são ligados a um órgão governamental que é o CONEP, tá? A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E esse órgão, a Comissão de Ética Nacional de Ética em Pesquisa, está ligado ao Ministério da Saúde, tá? Então, os CEPs não são, olha, nós decidimos criar um CEP e agora aqui quem manda nos projetos aqui da escola são esses professores do CEP. Não, não é assim, tá? Então, não é essa forma. A gente tem uma comissão, essa comissão tem toda uma organização e tem uma ligação com um órgão federal, que é a CONEP, e a CONEP está ligada ao Ministério da Saúde. Tá? E foi criado, então, para a organização melhor desse CEP, para a chegada desses projetos nos CEPs, foi criado, então, a Plataforma Brasil. Né? A Plataforma Brasil é que organiza, então, a chegada desses projetos que vocês colocam lá no CEP. Tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do histórico, né? Quando que o nosso CEP foi criado, quem são os membros do CEP, qual projeto de pesquisa que deve ser submetido para o CEP, né? Será que são todos os projetos que precisam
precisam ser submetidos, por que nós submetemos, quando e como nós submetemos, quanto tempo para ser aprovado, né, ou reprovado no CEP, e a emissão de relatórios parciais e finais, tá? Que isso é responsabilidade do professor pesquisador e do pesquisador gerente, quem gerencia o projeto. Tá? O aluno que gerencia o projeto, juntamente com o professor, são responsáveis por encaminhar para o CEP os relatórios parciais e finais. Tá? Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, inicialmente, ele era regido por uma resolução que era a 196, né, de 1996, e agora nós temos uma mais atual, que é a 466. Tá? Então, hoje, todos os CEPs são regidos por essa resolução de 2012. Tá? Então, nós temos, como nós já falamos, o CONEP é ligado ao Ministério da Saúde. Em 99, foi criado o nosso CEP aqui da escola. Tá? Primeiro coordenador do CEP foi a professora Maria Augusta, tá? E aí o nosso CEP foi então cadastrado no Ministério da Saúde, integrando essa rede nacional de CEPs. Tá? Em 99, nós tivemos a primeira reunião do CEP. Nós tínhamos 11 membros, tá, no CEP, agora nós somos um pouquinho menos. Tá? Em 99, nós tivemos a primeira reunião. Em 2007, vocês vejam, já foi criado o CISNEP. O CISNEP é o órgão anterior à plataforma Brasil. Tá? Então, foi um portal, né, o Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa, envolvendo os seres humanos, que possibilitou o cadastro dos projetos de pesquisa online. Então, vocês vejam que daquela época para cá a gente já evoluiu. Nós tínhamos um outro portal, agora nós temos a plataforma Brasil, que foi modificada e com muito mais fácil acesso e entendimento, embora muitas vezes a gente sabe que não é muito fácil para vocês, né? Mas hoje já é bem mais fácil. Tá? Depois, nós criamos aqui na escola também a CEUA, que é a Comissão de Ética em Uso de Animais Experimentais. Vejam, em 2012. Então, a CEUA já é bem mais recente. Nós tínhamos a avaliação dos projetos, nós não tínhamos uma comissão organizada dentro das normas das leis federais. Tá? Em 2012 foi que nós organizamos. Eu fui a primeira presidente do CEUA, depois foi o professor Paulo e agora é o professor Guilherme. Tá? E em 2012, 15 de janeiro de 2012, foi criada então a plataforma Brasil, que é o que nós temos hoje, né? Através dessa resolução 99, ela apresentou então as diretrizes, normas reguladoras de pesquisa envolvendo os seres humanos. Tá? Foi então um marco regulatório nacional das comissões de ética em pesquisa. Tá? Então foi muito importante para todos os comitês essa reformulação e a criação da plataforma Brasil. Então, por meio dessa resolução, o Sistema Brasileiro de Revisão Ética foi criado, composto de CEP, do CONEP, tá? Isso tudo ligado então ao Ministério da Saúde. Então, o que vocês encontram lá na página, né, é isso aqui. Tá? Então, o que vocês vão encontrar? Plataforma Brasil, Sistema de CEP e CONEP, todas essas resoluções, tá? A 466 e todas as outras que estão em vigor, vocês vão encontrar aqui, ó, Sistema CEP e CONEP. Se vocês entrarem lá, todas essas resoluções, se vocês tiverem qualquer dúvida, como é que eu faço para... Será que eu preciso entrar com alguma coisa, algum documento no CEP, se eu quiser mandar as minhas amostras para os Estados Unidos para fazer um experimento lá? Vocês vão entrar lá, tem uma resolução hoje que diz como isso tem que ser feito, tá? Então, tudo que vocês precisarem tem lá nessas resoluções.
Tá? Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe aonde buscar essas informações, estão todas lá. Tá? Então, quem nós somos, né? A composição do Comitê de Ética, aqui o nosso e todos os outros do país, né? São comissões multidisciplinares e multiprofissionais. Tá? Então, nós temos no nosso CEP, eu sou coordenadora, o professor Luciano Basso é o vice-coordenador, então eu sou farmacêutica bioquímica, ele é professor de educação física. Depois nós temos toda a comissão, professora Patrícia, também professora de educação física, professora Ana Cristina Zimmermann, tá? Professora Camila, que é fisioterapeuta, Dr. Felipe Hart, que é médico, a Luciana Ângelo, que é psicóloga, professora Maria Urbana, que também é educadora física, o professor Alessandro, que é bacharel em Direito, desculpa, a doutora Alessandra, e o professor Alessandro, que é psicólogo. Na última reunião da congregação, nós já passamos uma nova comissão, parte dos docentes permanece nessa comissão, mas parte já teve uma renovação. Tá? Então, nós temos, continuando então, no nosso CEP, eu, professora Ana Cristina, Camila, o doutor Felipe e a professora Maria Urbana. Tá? Os demais a gente teve renovação no nosso CEP. Tá? E a partir da próxima reunião, eles já serão empossados e nós teremos uma nova comissão. Tá? E possivelmente também com um novo coordenador. Tá? Então a comissão vai se reunir e vai eleger um novo coordenador. Então o que vocês estão vendo ali? Nós temos um CEP, que é aqui da Escola de Educação Física, que se nós formos ver 99% dos nossos projetos são internos, são daqui da escola, todos envolvem, né, exercício físico, treinamento físico, a grande maioria, quase que 100% desses projetos enviados. E nós temos um CEP que ele é homogêneo, né? Por quê? Porque isso é norma da CONEP. Então nós precisamos ter um CEP, não podem ser todos os componentes desse CEP com a mesma formação. Tá? Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, nós podemos ter até 50% dos membros do CEP com a mesma formação, que é o que nós temos aqui. Então, educadores físicos predomina, né? Professor de educação física no nosso CEP. Por quê? Porque o nosso CEP é aqui da Escola de Educação Física, né? Vai julgar projetos que envolvem treinamento, que envolvem exercício físico. Então, nós temos que ter componentes nesse CEP que entendam, né, de treinamento daquela área que nós temos a maioria dos nossos projetos. Tá? Mas vocês vão ver, muitos dos nossos projetos envolvem biópsia. Nós temos um médico lá para analisar esse projeto, se está adequado, se não está adequado, né? Como está sendo feita essa biópsia. Está dentro de normas clínicas, normas médicas. Então tem um médico lá para isso. Todas várias questões, né, de direito, nós temos pessoas lá, né, fisioterapeuta. Então esse CEP precisa ser multidisciplinar. Tá? Nós temos uma secretária, que é a Mariana, né? Vocês todos conhecem, a Mariana também é secretária da Comissão de Pesquisa, e que ela está lá atrás já rindo, né, Mariana, porque é ela que trata com vocês o tempo inteiro, né? Todos os problemas de vocês acabam passando por ela, né? E a gente agradece muito ter a Mariana e o Júnior, né, nos dando esse apoio, que é extremamente importante, não só para o CEP, mas comissão de pesquisa ter o apoio, e a gente tem um apoio muito grande deles. Né? A comissão agradece muito a eles pelo trabalho que eles desenvolvem. Né? Então, o Comitê de Ética em Pesquisa são colegiados interdisciplinares e independentes. O que significa isso? Nós não fazemos parte daquele cronograma daquele organograma da escola. Tá? Nós temos as comissões dentro da escola, né?
a comissão de graduação, de pós-graduação, de extensão. O CEP e CEUA não estão dentro desse organograma. Então, isso aqui, são colegiados interdisciplinares e independentes. É independente da instituição, embora nós estejamos aqui ligados à instituição, nós somos uma comissão independente, tá? De caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses de quem? Nosso? Não, do sujeito de pesquisa, tá? Eu acho que nosso também, mas principalmente do sujeito de pesquisa, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente qual que é a defesa para o nosso lado, né? Tá? A sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. Tá? Então, isso está dentro de normas, diretrizes, tá? Todas as resoluções. Então, qual que é a finalidade do CEP? É avaliar os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, realizados pelos docentes, pesquisadores, alunos e técnicos aqui da Escola de Educação Física. Tá? Então, nossa prioridade são os projetos nossos daqui. Nós recebemos de fora? Muitas vezes nós recebemos. Dependendo do tipo de projeto, nós mandamos de volta. Ele chega e nós mandamos de volta. Se não está relacionado com a nossa área, nós mandamos para que esse projeto seja encaminhado para um local onde vai ter docentes naquela comissão que tenham a capacidade de analisar aquele projeto. O projeto não está envolvendo exercício, é uma área totalmente diferente, a gente encaminha de volta para que seja encaminhado esse projeto para um CEP adequado. Tá? Então, para nós analisarmos os nossos projetos aqui. Tá? E isso tudo, né, de acordo com essa resolução 466. Tá? Então, que a finalidade é assegurar a dignidade e a proteção dos sujeitos de pesquisa. Então, qual projeto de pesquisa deve ser submetido para o CEP? Todos. Tá? Se nós formos ver, todos os projetos precisam ser submetidos para o CEP. Tá? Projetos com seres humanos, os projetos com animais para o CEUA. Se a gente for pensar um estudo sobre o funcionamento de um equipamento, eu estou construindo construindo um equipamento novo. Eu tenho que submeter isso para um CEP? Tenho que submeter para um CEP adequado, que vai analisar se a construção daquele equipamento novo está adequado. Tá? Então, tem muitas coisas que a gente pensa que não precisa. Estudos bibliográficos eu preciso submeter? Preciso submeter. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quando que a gente não precisa submeter. Tá? Mas se nós formos analisar, 99% das vezes nós precisamos submeter para um CEP. Tá? Ó, pesquisa nas ciências humanas e sociais. Até um tempo atrás, não precisava ser submetido para a CEP, né? A gente achava, nem sempre eram submetidos. Agora tem uma resolução de abril de 2016 que as pesquisas em ciências humanas e sociais precisam ser submetidas sim para o CEP. Tá? Então, de acordo com essa resolução, a 510 de abril de 2016, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Pesquisa de opinião pública. Então, o que não precisa ser encaminhado para o CEP? Uma pesquisa de opinião pública, tá? Com participantes não identificados. Pesquisa que utilize informação de acesso público, mas isso dentro dos termos dessa lei. Tá? Pesquisa que utilize informação de domínio público. Tá? Os dados estão lá na internet. Eu posso usar esses dados? Posso usar. Eu preciso mandar para o CEP? Não, está lá disponível, né? A pesquisa de domínio público. Pesquisa censitária, ou censo, né? Nós vamos fazer um censo agora, a gente já está começando a ver, né? Os candidatos a governador, candidatos a presidente. Precisa mandar para o CEP? Não. Né? Não é uma pesquisa que precisa mandar. Tá?
pesquisas com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Pesquisas realizadas exclusivamente com textos científicos para revisão de literatura científica. Precisa? Não. Mas tem um porém que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês, tá? Com relação à revisão de literatura. Pesquisas que objetivam o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e continuamente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Tá? Então, um aprofundamento mais teórico, se eu não usar o nome do sujeito, tudo bem. Atividades realizadas com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica. Tá? Então, vejam, sem a finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, cursos técnicos, profissionais em especialização. Mas qual é o porém disso tudo? Quando a gente faz uma revisão de literatura ou quando a gente está fazendo uma pesquisa, né, e inicialmente não tem um objetivo mais científico. Tá? Então, não se enquadram nesses incisos antecedentes trabalhos de conclusão de curso, monografia e similares, devendo, neste caso, apresentar protocolo de pesquisa ao CEP. O que significa isso? Eu estou coletando esses dados, né? Só que esses dados que eu estou coletando, eu vou usar para o meu trabalho de conclusão de curso. Está lá disponível? Eu estou fazendo só uma revisão bibliográfica. Preciso mandar? Não. Mas se eu for usar essa revisão bibliográfica para fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu preciso mandar para o CEP. Tá? Então, isso vocês têm que ficar atentos. Tá? Então, por que precisa mandar para o CEP? Porque o CEP está relacionada... Eu posso voltar? Posso. Tem membros do CEP aqui que querem fazer adendos. Fiquem à vontade. Sobre o título também, Camila, não é só o número de participantes, mas o título. O título é um e o título do projeto é outro. O que é normal acontecer, porque às vezes a pessoa ao longo do trabalho ela muda o projeto, o título do seu projeto. Ok, quando isso acontece, tem que mandar um adendo, mandar uma publicação, né? Ou mesmo o relatório final ele vai ter um título diferente, um número, um N diferente. Tem que explicar por que isso aconteceu, porque senão o parecerista olha o projeto inicial, olha lá os outros documentos, cada um tem uma informação diferente. E a gente não sabe por que essa informação foi modificada. Ela pode ser modificada, mas tem que haver uma explicação do porquê. E na verdade o que está por trás disso tem a ver, por exemplo, com projetos que são maiores e que incorporam mais de um aluno de graduação, com um aluno de pós-graduação, com outros colaboradores, e aí, por exemplo, eles são fragmentados e quem submete, às vezes, na plataforma não é a pessoa que está gerenciando o projeto na magnitude total, então o título tem itens, às vezes, diferentes, em função dessa divisão. Por isso a gente recomenda que sejam submetidos os projetos, não nas suas subpartes envolvendo as pessoas, os gerentes, os pesquisadores gerentes que estão relacionados, mas que os professores responsáveis submetam os projetos mais amplos, maiores no comitê de ética e podem, na descrição completa do projeto, colocar quem são os membros da equipe, quem são os membros selecionados e designar um pesquisador gerente para aquela pesquisa. Já que vocês falaram do título, tem uma outra coisa que a Marina também me lembrou que acontece de equívoco em relação ao pesquisador responsável. O nome do pesquisador responsável tem que ser o mesmo. Parece engraçado. Eu não queria que esses top 10 fosse algo engraçado, mas no fundo parece engraçado, porque claro que o pesquisador responsável é o mesmo, ele é o professor orientador, mas a gente recebe e já recebeu situações em que o pesquisador responsável na folha de rosto tem um nome, na descrição do projeto na íntegra é uma outra pessoa, é um professor colaborador, é um professor de outra universidade que está colaborando, ou é um aluno de doutorado no final do doutorado, ou um pós-doutorando. Todas essas pessoas podem ser membros da equipe do projeto, mas o professor responsável tem que ser o mesmo no projeto
na íntegra, na folha de rosto, no termo de consentimento. Ok? Vamos passar, tudo bem? Para a segunda razão aí de pendência. Podia ser a primeira, que eu acho que é uma das mais frequentes. Problemas relacionados ao cronograma. A gente não tem, e não existe uma designação de qual a melhor forma de elaborar e construir um cronograma para o projeto. Então, isso é dos pesquisadores envolvidos naquele projeto determinarem. Se eles vão fazer isso por semestre, então nesse exemplo aqui está por semestre. Primeiro semestre de 2017, segundo, primeiro de 2018, segundo. Se ele vai fazer por semestres, se ele vai fazer por mês, não importa. O que importa é que as etapas designadas para o cronograma do projeto, elas contemplem o momento e o tempo que vai levar para o seu projeto ser apreciado e aprovado no comitê de ética. Então esse é um problema bem sério, porque a pessoa submete o projeto no comitê no mês de março e ela coloca que o início das coletas vão ser no mês de abril. E aí, obviamente que isso não vai acontecer. Então isso já cria um equívoco e uma pendência de saída, né? Então, o que vai entrar nesse cronograma, em especial para as pesquisas experimentais ou de campo, são as fases a partir das quais vão ser iniciados o recrutamento dos sujeitos. Então eu não vou colocar aqui revisão da literatura, eu não preciso colocar esses itens, porque isso já pressupõe também o início da pesquisa antecipadamente. Aqui é importante você colocar a partir do momento em que esses sujeitos vão ser recrutados, ou a partir do momento que você vai fazer piloto, ou a partir do momento que você vai precisar testar coisas, se isso vai envolver recrutamento de pessoas, de sujeitos de pesquisa para isso. Então, como a Edila falou, é interessante que vocês levem em conta um prazo de 3 meses, considerando que vão haver pendências. Se não houver pendências, possivelmente esse prazo vai ser menor, ok? Mas as pendências não dependem dos membros do CEP, elas dependem desses equívocos que acabam acontecendo e que o nosso intuito é tentar ao máximo eliminá-los. Uma outra forma de apresentar esse cronograma de execução e que cria conflitos é que na plataforma Brasil vocês criam um cronograma. Ela vai abrindo abas, né, itens, e você coloca o que você vai fazer e o período que você vai fazer. E você põe isso, mas você não põe isso em função do cronograma que você anexou no projeto original. E aí os dois cronogramas não batem. Esse é um problema sério. Porque aí você disse que a tua coleta de dados ia iniciar em abril de 2018, mas lá na plataforma você colocou um mês, uma data, um momento diferente. Então os cronogramas no interior do projeto e na plataforma têm que ser iguais. Não é obrigatório ter cronograma no interior do projeto, no entanto, é uma prática comum. Então, se você vai colocar no interior do projeto, ele precisa estar em consonância com o que for colocado na plataforma. E se você optar por colocar por mês, então você leve em conta esse período de 3 meses. Aqui esse é um exemplo, os pesquisadores colocaram projeto e submissão do projeto ao comitê de ética e colocaram na fase de coleta de dados um asterisco e colocaram cronograma dependente das fases do projeto, dependente da apreciação do comitê, por exemplo. Então está prevendo que só vai iniciar as coletas após a apreciação e a aprovação do CEP. Então, com relação a estudo piloto, se for haver o recrutamento de sujeitos, isso precisa estar previsto no cronograma e precisa da aprovação do comitê. Razão número 3 para pendências. O estudo que a gente vai desenvolver vai ser feito nos
clubes de futebol da cidade de São Paulo. O estudo que a gente vai desenvolver vai ser feito em casas de repouso, não sei de onde. O estudo que a gente vai desenvolver vai ser feito no hospital das clínicas tal. O local onde nós vamos desenvolver aquele estudo, o local onde nós vamos recrutar os sujeitos, okay? Sejam eles entrevistados, sejam eles somente avaliados, sejam eles recebendo algum tipo de intervenção, esse local precisa nos fornecer uma carta de anuência. Uma carta de anuência que eles estão cientes que o projeto vai ser desenvolvido lá, cientes que os sujeitos que ali estão serão recrutados para participar desse estudo. Então, se a pesquisa envolver a avaliação por meio de um determinado teste que vai ser feito no HC, e o recrutamento dos sujeitos vai ser numa associação X diferente, eu preciso de 2 cartas de anuência. Eu quero, e é necessário que isso seja oficializado de forma que o local que vai disponibilizar o equipamento, o teste, a avaliação daqueles sujeitos, ele está ciente que aqueles sujeitos vão ser avaliados lá, e o local em que os sujeitos vão ser recrutados ou que eles vão receber algum tipo de intervenção está ciente de que os sujeitos que ali estão participarão desse estudo. Então, é necessária carta de aprovação, anuência de locais de coleta, de hospitais, de escolas. A gente tem muitos estudos com recrutamento de alunos em escolas municipais, estaduais. É necessária esse tipo de carta. É necessário também carta de anuência do coordenador do laboratório no qual o projeto vai ser desenvolvido. Então, nós trabalhamos em colaboração com um laboratório lá, por exemplo, do ICB, com um laboratório lá, por exemplo, da fisioterapia, com um laboratório, por exemplo, lá do Instituto de Neurologia. Não interessa. O coordenador desse laboratório fornece para a gente uma carta de anuência de que ele está ciente de que aquele estudo vai ser desenvolvido naquele laboratório, ok? E quando envolve laboratórios, tanto faz se são os nossos aqui da instituição ou de fora da instituição, é importante que os laboratórios sejam aqueles cadastrados oficialmente na nossa instituição. Então, na página da escola, a gente tem os laboratórios e os grupos de pesquisa cadastrados oficialmente no diretório do CNPq. Então, o laboratório tem que existir oficialmente, institucionalmente falando, ok? Quarta razão, então, para pendências nos nossos projetos no CEP. Aí é a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, quase 8ª. Termo de consentimento livre e esclarecido. Então a gente vai falar bastante agora sobre ele. Ele é uma parte fundamental e ele é um item que os pareceristas dentro do comitê realmente detêm tempo e atenção na leitura e na compreensão desse documento, porque ele é a fonte de informação para os sujeitos de pesquisa, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Na página da escola, a gente tem um modelo de TECLI, de termo de consentimento livre e esclarecido, e a gente recomenda que vocês usem este modelo, porque nele já tem os itens necessários que vocês não podem esquecer de colocar. De modo geral, como deve ser, o que deve ter o TECLI. Então, o TECLI ele deve estar escrito numa linguagem acessível. Ele deve estar escrito numa linguagem direta, evitando excesso de termos técnicos, evitando termos técnicos sem explicação dos mesmos, ok? E escrevendo numa linguagem direta. O senhor está sendo convidado para participar de uma pesquisa que vai investigar isso. Nosso objetivo é entender melhor. O senhor vai chegar aqui, vai ficar por aqui por volta de meia hora. Nessa meia hora, o senhor vai primeiro ser perguntado algumas perguntas pessoais. Por exemplo,
tais e tais. No segundo momento, o senhor vai passar por uma parte de avaliação física, em que a gente vai fazer um teste. Se eu quiser botar o nome do teste, eu posso colocar, mas eu tenho que explicar o que ele é. Se eu não quiser colocar o nome do teste, não tem problema. Então, é um teste X, que é feito da seguinte maneira: o senhor vai ficar em pé tanto tempo, a gente vai desequilibrar o senhor desse jeito, ou a gente vai medir isso com um aparelho assim ou assado, ok? Ele deve, no TECLE, explicar os objetivos do estudo, o que a gente pretende fazer e chegar a partir desse estudo, dar explicações significativas, e eu vou passar com detalhes alguns exemplos de erros e de acertos, sobre riscos, desconfortos, métodos alternativos de intervenção existentes. E a gente tem esses itens relacionados a sigilo, liberdade de retirar o consentimento, já como parte integrante do nosso TECLE, do nosso modelo, para que vocês não esqueçam de falar sobre isso, para que vocês não esqueçam de colocar como que o seu projeto está vendo essas questões. Deve ser elaborado pelo pesquisador responsável, elaborado em 2 vias. Então, a gente não tem como saber isso, mas a gente não tem como saber se vocês fizeram isso, mas vocês devem ter 2 cópias do TECLE para cada sujeito da sua pesquisa. E uma fica com você e uma fica com o sujeito de pesquisa. É direito dele, quando você explica sobre a pesquisa e quando ele dá esse consentimento, que ele leve uma cópia desse TECLE com ele. Então, riscos. A gente não tem, dentro da 466, uma designação específica do que é definido como risco mínimo, baixo, médio ou maior. O nosso CEP tem uma prática de considerar alguns tipos de projetos como risco mínimo, baixo, médio e moderado, e eu vou falar para vocês. Então, em relação a risco mínimo, por exemplo, aplicação de questionários em que não haverá perguntas constrangedoras ou perguntas em que a pessoa vai se sentir depreciada ou coisa do tipo. Intervenções ou avaliações em escolas em que o indivíduo já está no seu próprio ambiente, já vai fazer atividades que já são as atividades que ele já está acostumado a fazer rotineiramente. Pesquisas que envolvem treinamento físico, pesquisas que envolvem treino de equilíbrio e situações de risco para quedas para aqueles sujeitos. Aí a gente já tem considerado como risco baixo e não risco mínimo. Então, esses sujeitos, e vai ter que estar escrito lá no TECLE, o senhor vai participar de um treinamento de força e que no dia seguinte o senhor pode experimentar dores musculares nos músculos tais, ou pode ter riscos relacionados ao treinamento. E aí você pode descrever quais são os riscos relacionados ao treinamento. Risco médio. Nós consideramos risco médio procedimentos invasivos, biópsia, coleta de sangue ou quaisquer outros procedimentos invasivos relacionados a esses, sendo necessários serem descritos quem são os médicos responsáveis pelos procedimentos, de que laboratório, e essa pessoa estará responsável pela realização desses procedimentos. Ok? Então, um exemplo aqui de riscos na descrição lá do TECLE. Em relação às avaliações, apenas a coleta de amostras sanguíneas se tratará de um teste invasivo, que pode causar riscos e desconfortos que envolvem o procedimento descrito na coleta de sangue e exame de sangue. Você poderá sofrer desconfortos e riscos que envolvem a prática de exercícios físicos durante o treinamento. Aí ele lista lá dor ou algum desconforto relacionado à prática de exercícios. Com relação aos benefícios, na resolução 466, a gente tem que as pesquisas com seres humanos, elas devem assegurar aos participantes os benefícios relacionados ao projeto. E os pesquisadores têm que escrever os benefícios
de forma ampla e em vários segmentos. Os benefícios podem ser para a sociedade. Essa pesquisa vai nos ajudar a compreender melhor como é a cultura ou o conhecimento das pessoas em relação a tal coisa. Isso é importante para a sociedade porque pode ajudar no direcionamento de políticas públicas, por exemplo.